Fim de jogo, rapaziada. Botafogo 1, Vasco também 1, partida de ida lá em São Januário pela Copa do Brasil. E esse desabafo aqui é um desabafo que, assim, o resultado em si, né, se a gente olhar aqui, jogou fora de casa, jogar em São Januário é difícil e tal, não deveria ser um resultado ruim, entendeu? Só que eu enxergo como resultado ruim por alguns motivos e eu quero até explicar aqui nesse vídeo, mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder nenhum vídeo. E vamos falar disso, vamos falar da partida. O Botafogo começou a partida, de certa forma, até que bem, controlando o jogo. O Botafogo entrou com uma proposta de um 4-4-2, uma proposta bem diferente até, que na minha concepção seria um jogo para bola na área, aproveitando muito do cruzamento do Telles, até porque o Vitinho não tem cruzamento. E é isso, porque assim, lançamento do Marlon Freitas não é cruzamento, o Danilo também não ia cruzar por dentro, então o que nos restava era cruzamento do Montoro, do Arthur, do Telles ou do Vitinho. O Arthur é canhoto, então sempre que o Arthur vai cruzar, ele é meio óbvio do que ele vai fazer, porque ele precisa trazer para dentro para cruzar, né? Então assim, uma jogada de contra-ataque, vai o Arthur, carrega a bola, traz para trás para poder cruzar. O Montoro é a mesma coisa, e aí é uma coisa que eu já discordo de cara, é que se você vai fazer um jogo para jogadores de área, você não pode jogar com pontas com pés invertidos. Esquece. Não tem condições, porque os caras vão jogar com o pé invertido toda vez, eles vão queimar um tempo, né? Um tempo assim, trazendo a bola para dentro para poder cruzar, porque os caras não têm a perna fraca. E aí o Montoro não cruza com a canhota e o Arthur não cruza com a direita. Então fica meio previsível que os caras sempre vão trazer para dentro para poder cruzar, pô. E aí o Vasco melhora a sua marcação, entende o jogo do Botafogo, que é um jogo que vai ficar lançando bola, sabe que não precisa marcar em profundidade, então cansa menos, porque nem o Montoro nem o Arthur são caras de profundidade, o Vitinho também não é, e o Telles não chega, por característica do Telles. Então o Botafogo em si, pelas características dos jogadores ali, não é um time que vai até a linha de fundo para poder cruzar. Isso é uma deficiência técnica do time mesmo, porque o Montoro não tem canhota, o Arthur não tem direita, o Vitinho não vai para a linha de fundo e nem o Telles. O Telles, um pouco antes da entrada da área, ele já está cruzando, ali na altura da entrada da área ele já está cruzando. E o Vitinho tenta, mas nunca, tipo assim, não vou dizer nunca, né? Raramente acerta. E o Telles acerta um cruzamento, bom cruzamento, para um belo gol do Arthur Cabral, que cabeceia para o chão e vai. Mas assim, defensivamente o Botafogo muito perdido, muito atrapalhado, sofrendo com a marcação-pressão em cima do Vasco. Marcação deles, assim, os jogadores do Vasco no 220, o Botafogo começou a ficar totalmente afobado e tomou o gol ali no azar do Marlon Freitas. Que além do azar do Marlon Freitas desviar a bola exatamente para onde o Jair estava, o John também sai errado. E aí compromete tudo. E aí o Vasco empata. Dá até pra dizer assim, logo em seguida, porque a torcida do Vasco estava totalmente calada, totalmente quieta. Os caras estavam sentindo e o Vasco acha esse empate. E aí muda um pouco o clima do jogo, né? Que aí a torcida do Vasco volta a cantar e o Vasco começa a tentar jogar. Não cria muita coisa também no primeiro tempo, vem criar no início do segundo. E o David demora para entender o time novamente, demora para entender o estilo de jogo do Vasco, não fez a leitura correta, demora para fazer as alterações. E esse empate hoje é muito na conta dele. Porque se o time está marcando pressão, um time adversário está marcando pressão, a gente precisa de gente que quebre linhas, a gente precisa ter uma saída de bola muito boa, e a gente precisa ter uma válvula de escape no lado oposto muito boa também. E não estava acontecendo isso. Porque a gente estava tentando sair pelo lado esquerdo, já que o Vitinho não é bom saindo com bola. E quando tentava virar a bola, ou era no Montoro, que estava sempre muito bem marcado, inclusive foi uma partida abaixo. E quando virava no Arthur, esquece. O Arthur perdendo tudo que tentava. Então assim, e são dois jogadores baixos, que também não vão ganhar de cabeça. Enfim, tem uma série de fatores, tanto técnicos quanto físicos, né, que a gente... Eu tô cansado aqui de bater na tecla, então eu não aguento mais falar. Então esse empate pra mim
tá na conta do David, não por ter sofrido o empate, porque eu acho que foi muito azar, mas ali no início do segundo tempo o Vasco pressiona com uma bola na trave, o John faz uns 2, 3 milagres ali, o John também que estava muito abaixo, além de sair errado no gol do Vasco, deu uns 2 passes ali pro Vasco, e assim, não entendi nem por que ele foi titular hoje, depois de tudo que aconteceu. Depois do Neto ter entrado e agarrado bem, o John volta assim do nada, quase compromete o time e tem que fazer milagre. O Neto fez uma defesa, mano, no jogo contra o Juventude, lá, na Feira do Jacone. E que, diga-se de passagem, o momento do Juventude e do Vasco não tá tão diferente assim. E aí a gente olha pro campo, olha pro jogo como é que foi, principalmente ali dos 15 minutos até do primeiro tempo, até mais ou menos uns 10 minutos do segundo, o Botafogo fez o Vasco parecer que tinha qualidade técnica, pô. E a gente sabe que não tem. A gente sabe que não tem. Assim, parecia que o Vasco tinha mais qualidade técnica do que o Botafogo. E individualmente eu acredito até que uns jogadores têm. Tipo, o Nuno Moreira é um bom jogador. O Coutinho é um bom jogador. São jogadores que conseguem carregar a bola, que conseguem driblar, conseguem sair, conseguem tabelar, entendeu? Conseguem sair da pressão, da marcação, diferente do Arthur. O Arthur não ganhou da corrida do Nuno. O Arthur colocou a bola na frente e o Nuno chegou, pô. A perna curta dele atrapalha, ele não consegue correr tão rápido quanto deveria. E perdeu a jogada. E depois teve um outro contra-ataque também que ao invés dele ir pra dentro, ele não foi. E aí tem outros fatores, a falta de aproximação do time, né? Que o Botafogo não tem jogadores que se aproximam para receber a bola. Muitas vezes o Vitinho parado na lateral tentando fazer alguma coisa e ninguém chega para ele dar o passe, aí ele força o cruzamento, né? Tentativa de cruzamento, aí bate na marcação do Vasco, sai pela lateral. O Arthur a mesma coisa, o Arthur pegava a bola, travava ali, olhava, ninguém aparecia, ninguém chegava, todo mundo se distanciava e o Arthur voltava a bola. E assim, essa falta de aproximação é por característica dos jogadores do Botafogo, tá? É característica dos jogadores. Primeiro porque a gente estava com 2 atacantes, e aí o certo seria ter bola na área, que é inclusive, não acho que o Vitinho tenha feito uma partida ruim defensivamente, mas acho que ofensivamente sim. Mas aí se é pra gente jogar com 2 atacantes, a gente tem que colocar gente que cruze melhor. Então poderia ter colocado o Matheus Ponte até mesmo de ponta no lugar do Arthur. Quem sabe? Ajudaria na marcação, deixaria o Vitinho mais para contenção e ajudaria nos cruzamentos. Por que não tentar? E aí também não colocou o Jefinho, que é um cara que quebra linhas. O senhor Marlon Freitas, muito apagado na partida, e aí eu bater na mesma tecla de que ele é um cara que é muito fixo, ele não se movimenta para receber passe, ele não aparece para jogo, ou a bola tem que ir no pé dele, ou ele não vai buscar a bola, entendeu? Só sabe jogar ali naquela linha de 3 atrás, que é uma linha péssima, porque o Botafogo é forçado quando é marcado pressão a sair no lançamento. O Botafogo não consegue marcar pressão, porque as linhas do Vasco são muito abertas, muito distantes, fica o goleiro no meio e os 2 zagueiros abrem lá nas laterais. O Botafogo não consegue fazer essa marcação, pressão, essa movimentação. E aí o David demora a entender isso. E isso cansa os jogadores, ficar botando os jogadores para correrem de um lado para o outro, só que nos extremos. Já o Botafogo não, quando o Botafogo sai com a bola, ele vem com essa linha de 3 aqui e espeta os laterais, só que ele espeta os laterais numa linha avançada. Ou seja, para o Vasco marcar, qualquer adversário no caso, marcar mais perto do seu lado do campo, é muito mais fácil e menos cansativo do que se eu tiver que buscar a bola quase na linha de fundo do campo adversário, que é no caso do Botafogo. O Botafogo estava tendo que buscar a bola no campo do Vasco, lá quase na linha, quase no escanteio, porque os zagueiros estavam abrindo nas laterais, só que eles não abriram nas laterais avançadas igual o Botafogo abre, abriram nas laterais recuados, então o Botafogo tinha que ir muito à frente para poder buscar a bola e isso cansa bem mais o time. E o Botafogo ainda faz isso com uma qualidade muito abaixo, diga-se de passagem, porque o Arthur Cabral é pesado, porque o Arthur Reborn não sabe marcar, o Montoro até sabe marcar, mas aí com 2 atacantes, eu achei até que o Cris Ramos é um cara um pouco mais rápido, até consegue chegar um pouco mais
totalmente sem ritmo para marcação. Enfim, aí deixa um... Acho que hoje nem teve tanto buraco no meio de campo assim, porque o Vasco não jogou tanto por dentro, né? O Vasco jogou mais pela nossa lateral esquerda ali em cima... Esquerda, no nosso caso, na nossa lateral direita ali em cima do Vitinho. Acho que o jogo foi muito por ali, o Nuno e o Coutinho dobrando ali, até porque ali é a perna boa, tanto do Nuno quanto do Coutinho. Então eles ficavam muito por ali, para eles trazerem para dentro e chutarem, que é uma característica dos dois, né? Ou cruzarem, como o Nuno achou o cruzamento ali, e acho que mesmo que se o Marlon não tirasse, a bola já tinha endereço certo, só que o Marlon tirou e ainda tirou errado, né? Mas é isso, assim, a esperança agora, eu não sei se o Vasco vai jogar essa partida do Campeonato Brasileiro fora, mas o Vasco precisa muito pontuar, a gente vai jogar em casa, então a gente não vai ter desgaste de viagem, né? Talvez isso seja bom pra gente. Mas não acho que a gente, tipo, assim, ter chance de ser eliminado tem, porque é futebol, faz parte. O Vasco também é um time, né? São 11 contra 11, vai depender do dia. Mas ainda acho que o Botafogo é favorito e vai jogar em casa. Então, assim, a minha crítica mesmo é aos jogadores, entendeu? O Savarino entrou pra mim, tipo, entrou querendo o jogo, mas aí é nítido. Hoje o Savarino mostrou que queria jogo, porque na maioria das vezes ele faz o oposto. Ele não corre o que ele correu hoje, então você sabe que hoje ele estava querendo o jogo, e aí você também sabe que nas outras partidas ele não estava querendo o jogo. E o Vasco também fez cera em algumas partes, o Botafogo também, muito problema de arbitragem, acho que o Daronco apitou mal o jogo. Teve uma hora ali que ele deu um cartão amarelo pro Danilo, uma chegada por trás, sendo que o Savarino um pouco antes tinha tomado a chegada por trás também, ele nem falta deu pro Savarino, então sem critério nenhum. Mas é isso. Comenta aí, deixa aí nos comentários a sua opinião sobre a partida, quanto que você acha que vai ser o jogo da volta, se você... o que você achou dos jogadores. Pra mim, eu acho que tinha que ter entrado o Jefinho. O Jefinho não entrar hoje pra mim é um absurdo, porque o Jefinho fez uma ótima partida contra o Juventude, primeiro tempo, né? E não entendi o fato dele não entrar hoje. Assim, eu sei que o Vasco estava atacando mais pelo lado direito, então a gente precisava de um cara mais marcador pelo lado direito. Só que pra mim o Jefinho poderia ter entrado pela esquerda, entendeu? Porque o Vitinho, de fato, ali, ele precisava de uma dobra de marcação por causa desses jogadores que eu falei, o Nuno e o Coutinho. Só que mesmo quando o Coutinho saiu, ele não colocou o Jefinho. Eu acho que já tinha feito as 5 substituições. Também ficou mal entendido o negócio da concussão, se podiam 6, se podia 5. E acabou que ele não fez a sexta, né? Mas... enfim, acho que também não deu nada pro Cris Ramos. Vale destacar a volta do Caio Pantaleão. Pra mim, voltou muito bem, inclusive. É um jogador que tem qualidade, arriscou um chute. É o que eu falo, tem gente que não consegue arriscar e tem que depender de um zagueiro pra arriscar aquele chute ali. Foi um belo chute. O Léo Jardim fez uma defesa, mas a gente não pode depender que o nosso zagueiro tem que finalizar. No mais, outra coisa que eu quero destacar também, o Montoro me surpreendeu nos escanteios. 2 cobranças muito boas do Montoro, acho que podemos explorar mais isso também. Só que pra mim ainda tem que ser a questão do pé certo, né? Se tu tá na esquerda, bate o canhoto, se tu tá na direita, bate o destro. Acho que a bola tem que sempre vir de frente pro atacante cabecear e não ao contrário, né? Mas é isso, rapaziada. Fiquei bem bolado, mano. Bem bolado com o resultado do jogo. Acho que eu só não fiquei mais porque hoje é aniversário da minha mãe e ela é vascaína, então espero que semana que vem o Botafogo faça seu trabalho de casa. Mas antes, nós temos o Bragantino também para vencermos no Newton Santos. Infelizmente essa partida não vou, porque estarei trabalhando, vou sair muito tarde. Mas confio na vitória do Botafogo, tanto esse fim de semana quanto na semana que vem pela Copa do Brasil. E acredito sim que nós chegaremos mais fortes nas semis, beleza? Tamo junto, nem semana que vem, né? Porque na verdade tem a parada FIFA daqui a 2 semanas. Tamo junto, rapaziada. Um abraço, falou e é nóis.